Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como foi o final de semana de todo mundo? Aqui em São Paulo, uma semana um pouco gelada, mas deliciosa. E hoje eu estou conversando com um amigo meu que, pelo que eu estou vendo, eu acho que ele não está no frio. E aí, Alex, como é que tá a temperatura aí na tua cidade? Fala, Josué, tudo bem? Boa tarde. A temperatura aqui tá bem tranquila, tá um inverno um pouco diferente pra gente aqui, 27 graus e clima quente aqui, clima quente no nosso país aí também no mercado, né? Quer trocar? A última vez que eu olhei aqui tava 15. Não, prefiro aqui, os 27 aqui tá legal. Beleza. E aí, como é que estão as coisas contigo? Tudo bem tranquilo, graças a Deus, bastante trabalho, bastante análise pra gente fazer, mercado bem agitado aí pra gente esse primeiro semestre, né? Sim. E falando em mercado, como é que está o cenário econômico macro para o Ibovespa e para o dólar? Oh, excelente, Josué. Hoje um dia bem importante, inclusive, a gente está vendo o dólar avançando mais uma vez aí frente às principais moedas, frente ao real principalmente, o dólar vem valorizando bastante. Hoje o real é uma das principais moedas que perde força frente ao real. O dólar hoje subindo em torno de 1%. Então a gente está vendo esse cenário econômico um pouco inflamado. De fato, a gente tem acompanhado bastante inflação, não só Brasil, mas a inflação no mercado internacional também tem ditado um pouco os ritmos aí para esse dólar acelerando cada vez mais. Inclusive, o dólar hoje já chega ali bem próximo dos 5,70, né? Passando ali dos 5,60 já nessa data. E o Bovespa em 2024 ainda vem amargando um pouco de correção. Eu acho que o investidor ele ficou um pouquinho mal acostumado, talvez eu diria assim, porque ano passado o Ibovespa acabou subindo bastante e renovando a sua máxima histórica. Então, esperava que as empresas pudessem ter um comportamento mais positivo, mais dinâmico, com melhores números, e não foi bem isso que a gente viu. A dependência ainda do mercado internacional trouxe um pouco de correção para o Ibovespa. Né? O Ibovespa saiu da região dos próximos aos 134 mil pontos para um pouquinho abaixo dos 120. Então, esse primeiro semestre que a gente acabou de encerrar agora, o Ibovespa ainda foi o Ibovespa um pouco mais na correção e dólar retomando ali para as altas nesse cenário de curto prazo. Entendi. Só uma coisa, eu esqueci de agradecer a CM Capital, que é a corretora a qual você faz parte, por ter cedido você aqui para estar batendo esse papo com a gente. Quero Oh, agradecer mais excelente. uma vez à corretora e também ao Alex. Alex, me fala uma coisa. Eu tenho um estudo, eu uma brincadeira outro dia em casa, até escrevi sobre isso. Eu vejo que o dólar está numa região muito importante nesses 5,75. Eu tinha ali nos 55, que era uma região que ele precisava passar, mas rompendo aqui os 70, 75, eu acho que ele ganha força para buscar os 6. O que você acha? Perfeitamente, Josué. E tem, na verdade, quando a gente fala dessa análise de possibilidade de valorização do dólar, ele tem apetite para isso e ele tem fundamentos para isso. A inflação continua muito elevada. A gente vem acompanhando, por exemplo, a taxa de juros norte-americana, que o Banco Central por lá vem optando na manutenção há bastante tempo, sinal que a gente ainda está com níveis bastante elevados. Alguns dados que a gente vem pegando para ver se a economia está um pouco desacelerada, ainda mostram de fato a economia mais aquecida. E a gente viu isso também não só lá fora, mas as últimas reuniões, e principalmente na última reunião do Copom, tivemos uma votação unânime para a manutenção da taxa Selic, mostrando também ainda que a inflação está em níveis elevados. E existe uma continha meio básica que a gente acaba falando aqui do mercado, na economia também, que enquanto a inflação estiver elevada, um dos mecanismos para controle da inflação é a elevação de juros. Né? Isso tira ali um pouco do apetite para o mercado. E nessa esteira, se o juro sobe, o dólar ele acaba ganhando mais força. Então, sim, eu vejo o dólar com esse. Eu já falo que é o novo normal do dólar nessa região dos R$ 5. Infelizmente, aquela possibilidade de alguns anos atrás do dólar estar 3,5, está ficando cada vez mais remota. E hoje a gente tem um balizador que é dólar 5, abaixo de 5 ou acima de 5, então é um novo normal para o dólar, podendo sim essa variação, inclusive de curto prazo, o dólar voltar ao patamar de R$ 6. Eu acho isso, mas qual que foi o meu pensamento?
nós temos a questão da Ucrânia, lá com Rússia, não sei o quê, eleições nos Estados Unidos, temos essa questão do fiscal aqui no Brasil. Além da questão política nos Estados Unidos, a gente ainda tem que lá as taxas de juros estão sendo elevadas. Então, eu acho que esse caldeirão, essa sopa toda, acaba engrossando o nosso dólar aqui. Eu pensei bem por esse direcional, assim, o meu racional. Exatamente. A gente tem o petróleo voltando a subir, que acaba trazendo essa valorização para o dólar também. Tem, de fato, essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente já está vivenciando isso, se não me engano, em torno de quase 2 anos, ou próximo disso, Por né? aí. E teve também, recentemente, os conflitos no Oriente Médio mais de uma vez, que também traz um certo receio e valorização do petróleo, também do dólar. Para completar isso tudo, esse caldeirão, temos os títulos americanos também, que recentemente vêm pagando cada vez mais. Então isso acaba também inflamando um pouco mais e ajudando ao dólar acabar ganhando força. E nessa comparação que a gente acaba fazendo, quando o dólar acaba se valorizando demais, a bolsa ela acaba perdendo um pouco de força. Então, tecnicamente ali comum a gente ver esse movimento de correção do Ibovespa e o dólar ganhando um pouco mais de força. Você acha que pode chegar a 100 mil pontos? O Ibovespa? No cenário Isso. recente, não. Tá? No cenário recente, não, porque tem que acontecer bastante coisa. A possibilidade, ela sempre existe. A gente nunca deixa essa porta fechada. Bom, e a gente viu o Ibovespa sair de 134 para 119 mil pontos recentemente. Então, teria que replicar basicamente esse movimento do primeiro semestre. Então, não é difícil, assim, não está tão distante, mas precisaria acontecer outros fatores que desagradassem ainda mais o mercado. A gente está vendo agora, bem nesse curtinho prazo, agora no fechamento do semestre e o início já agora, alguns papéis começando a se valorizar novamente. A gente está vendo uma retomada do petróleo, que é um setor muito específico e muito importante para a nossa bolsa, tem bastante força. E a gente pode citar, obviamente, a Petrobras como um propulsor ali, que ela tem um peso expressivo no Ibovespa. Mas a gente também está vendo o minério de ferro, que vem tentando fazer uma retomada já tem bastante tempo. A Vale, por exemplo, que é uma empresa bem expressiva na nossa bolsa, inclusive da composição do índice, é a que tem a maior expressão, maior peso. A Vale é muito dependente do minério de ferro da Ásia, da China especificamente. E a China ela vem sofrendo bastante economicamente, principalmente o setor imobiliário. Então, se não tem uma demanda mais elevada lá, o minério de ferro tende a cair o preço e isso acaba refletindo para a gente aqui na Vale, por exemplo. Não só a Vale, mas outras mineradoras também. Só que a gente já está vendo agora o minério de ferro começando a se valorizar um pouco novamente, por isso que a gente está vendo a Vale também um pouquinho mais estável nesse final de primeiro semestre. O Ibovespa ele sai dos 119 mil pontos e já retoma para os 124. É muito pouco ainda, perto da correção que ele fez em 2024. Mas pelo menos a gente já tem um sinal que existe sim um ponto de suporte. Talvez não lá na região dos 100 mil pontos, que está mais fácil na memória do investidor, o Ibovespa acima de 100 mil, mas a gente começa a trabalhar com essa região agora dos 120 como sendo um ponto bem importante. Então o Ibovespa, bom, tentando ser o mais claro possível, se o Ibovespa segurar agora acima dos 120 mil pontos, ele pode até voltar para a sua máxima histórica. Mas é importante frisar que se ele voltar abaixo dos 119 mil pontos agora, ele também pode ir lá nos 100 mil pontos até o final do ano. Sim, sim, sim. E outra coisa assim, e quais foram os setores positivos e negativos que a gente teve ao longo desse primeiro semestre? Que também foi um primeiro semestre muito maluco, né? Porque a gente está com o governo nessa coisa do fiscal, questão política. Aí nós temos lá fora também que está uma bagunça infinitesimal. Ninguém está entendendo o que está acontecendo com o mundo. E assim, quais os setores que se destacaram e quais foram os piores assim na sua avaliação? Perfeito. A gente teve uma surpresa muito positiva de um setor que estava dando certo sinal para a gente ano passado, um sinal já muito bom, mas que esse ano conseguiu surpreender bastante, que foi os frigoríficos. O frigorífico em si ele teve uma valorização muito positiva para a gente. JBS, Marfrig e BRF foram empresas que mais valorizaram para a gente nesse primeiro semestre, então
trouxe para a gente um bom parâmetro. A demanda por carne bovina e também aviária acabou crescendo bastante, as exportações dessas empresas também, elas acabaram ganhando mercados internacionalmente e também a retomada, mais uma vez, como tudo está interligado, né? Um pouquinho mais que aquece o mercado asiático, isso também vai surtir efeito em outras empresas. Então, o frigorífico acabou sendo um destaque muito positivo para a gente. Agora, o destaque negativo acaba não tendo tanta novidade. A gente sempre alerta os investidores que são setores que tendem a trazer um pouco mais de volatilidade e vem aparecendo na mídia com algumas notícias negativas. A gente teve dois setores que o investidor ainda tem que estar um pouco alerta. O primeiro deles é o setor aéreo. A gente viu a Gol, por exemplo, entrando em recuperação judicial, o seu número, né, o balanço vindo bem decepcionante, mas não é novidade, não é exclusivo de 2024. São setores mais delicados para a Bolsa. A Gol ela teve uma desvalorização bastante considerável, saindo próximo dos R$ 12 e a ação agora vai performando próximo a R$ 1. Então dá para sentir o peso aí dessa desvalorização. A Azul também acabou sofrendo bastante. Na contramão, a gente teve, para fazer uma ponderação, a gente teve a Embraer. Teve um bom desempenho no primeiro semestre, só que foge um pouquinho somente de voos comerciais, por exemplo. A Embraer ela tem uma procura, um avanço tecnológico um pouquinho diferente, parcerias um pouquinho diferentes. Ela também trabalha na preocupação com a proteção territorial, então ela também faz aeronaves militares, então tem mais saída do que quando a gente compara a Azul e a Gol. E outro setor que vem ganhando bastante mídia e os investidores vêm comentando bastante também é o setor de varejo. Então a gente teve algumas pautas aí do governo em relação a taxações, a impostos, até mesmo recentemente o imposto das blusinhas, né, até US$ 50, e isso acabou mexendo bastante com o varejo. Duas empresas que pesam bastante, são bem conhecidas, Casas Bahia, que teve a sua recuperação extrajudicial sendo aprovada, e isso fez com que as ações acabassem ganhando bastante volatilidade, mas do lado negativo também elas corrigiram bastante. Então foram ações que pesaram muito na bolsa esse ano. E Magazine Luiza também teve uma desvalorização bastante agressiva. São dois ativos do varejo, por exemplo, que vem sofrendo bastante, mas não é, como eu falei, especificamente 2024. Isso já tem ali um tempinho que o varejo é um setor mais delicado da nossa bolsa. Sim, e não sei, eu tenho a impressão, aliás, acho que um dos principais fatores que o varejo está performando mal é por conta dessa questão das vendas online, né? Porque você não precisa mais hoje sair da tua casa, ir até um shopping ou uma loja de rua. E com essa coisa do fomento às vendas online, diminuiu bastante, que aí também você tem um outro problema, né? Você tem a segurança, as pessoas estão um pouco mais receosas de sair à rua, principalmente depois da pandemia, e aí na internet também os preços são mais acessíveis, né? Então acho que tudo isso vai somando. Tem também essa coisa dos produtos chineses que a gente compra pelo site, enfim. Como é que você vê isso? E eu acho que a loja de rua, no futuro, ela pode ser algo parecido com o que os bancos estão fazendo. Pelo menos aqui em São Paulo, tem alguns lugares, por exemplo, na Rua Boa Vista, tinha uma agência do Santander que virou um espaço de negócios, que você vai lá, conversa, toma um café, faz uma reunião com seu gerente. Você acha que as varejistas também devem caminhar para esse caminho? Nossa, ficou estranho, né? Caminhar para esse caminho. Sim, na verdade elas precisam. Eu concordo com o que você falou. Acabou que a pandemia ela trouxe um fator muito decisivo e de crescimento também para as compras online. Trouxe mais segurança para quem precisava fazer essas compras. Muita gente ainda era desconfiado disso. Hoje o que mais pega o varejo, de fato, é a grande concorrência. E continua sendo imbatível ainda quando a gente compara com o mercado asiático. Quando a gente compara com outras companhias como Alibaba, AliExpress, que tem ali conseguem oferecer um preço muito abaixo do que é praticado no Brasil, justamente por causa dos impostos também, e isso acaba sendo, eu diria que imoral para as empresas domésticas, fica realmente muito difícil de competir com elas. Então a grande concorrência hoje, a gente tem Shopee, enfim, tem várias empresas hoje que estão no nosso mercado
E o jeito que essas varejistas têm agora do cenário doméstico é tentar se reinventar, justamente. Eu acredito muito que para elas conseguirem mostrar números mais consistentes para os investidores, para os seus acionistas, elas não podem mais ficar só vendendo simplesmente produtos. Elas precisam também oferecer serviços e qualidade nesse serviço. Então, elas vão precisar se reinventar para poder permanecer no mercado. A gente viu recentemente, saiu bastante na mídia também, a Magazine Luiza fazendo uma parceria com a AliExpress justamente para a AliExpress poder vender os seus produtos. Então, eu acho que é um caminho que sim, pode trazer um benefício, mas ainda é muito cedo para falar e para cravar que é uma luz no fim do túnel. A gente precisa ver alguns números de trimestre, ver se vai surtir efeito. Até porque se criava uma expectativa no passado, Josué, muito em cima da Black Friday. Foi de grande sucesso até então, de quando começou a Black Friday, alguns anos atrás. Foi de grande sucesso para o varejo e foi datas bem importantes, como Natal, por exemplo, o Dia das Mães também, são datas bem específicas para o comércio que acabam fazendo a diferença. E a última Black Friday acabou decepcionando muito o varejo num todo. Então, justamente porque ainda tem essas concorrências e tal. Então, elas vão precisar se reinventar, não oferecer só produto e sim serviço também. E essa qualidade. Eu acho que a experiência do cliente vai fazer um peso maior para essas varejistas, caso elas queiram ainda permanecer mais fortes aí no mercado. Sabe, você está falando dessa coisa da experiência, do serviço, me lembrou de uma vez que eu li uma matéria falando sobre a loja 100, porque a gestão deles é super, como que eu posso dizer, conservadora. E parece, faz tempo já que eu li essa matéria sobre eles, e parece que naquele período, enquanto as varejistas maiores do que eles performava médio, eles estavam performando super bem, porque eles não entravam em moda de mercado, eles não tinham tudo que a gente vê nessas grandes concorrentes que eles têm, eles não faziam. Você acha que isso faz alguma diferença ou é apenas uma só? Não sei se você conhece essa história. Sim, sim. Precisa analisar muito o público-alvo, né, e mercado. Isso acaba fazendo interferência também na gestão, na condução do marketing da companhia. Agora, essas empresas, elas que abriram bastante lojas, como Americanas, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, elas precisam oferecer algo um pouquinho diferente. Até porque a gente tem uma grande concorrência que oferece produtos distintos também ali, só que oferece uma logística muito superior, que a gente acaba não falando tanto, que é o Mercado Livre, por exemplo. Hoje o Mercado Livre ele oferece uma plataforma muito diversificada para você também comprar os mesmos produtos. Antes o Mercado Livre era um pouco conhecido como uma empresa que você comprava produtos menores. Hoje você pode comprar até um automóvel pelo Mercado Livre. Então a gente já tem algumas Uhum. grandes, inclusive concessionárias, marcas de veículos oferecendo carros elétricos, por exemplo, pelo Mercado Livre. E a logística de entrega ela acaba sendo muito mais bem qualificada, muito mais bem ajustada do que essas companhias domésticas, por exemplo. Tá? Então, o marketplace ele não vai sobreviver. A logística do Mercado Livre ela é muito estável, muito consolidada e acaba oferecendo esse serviço no todo. Hoje, o Mercado Livre ele ganha muito destaque pela valorização de suas ações. A gente vê o mercado lá fora, as BDRs de Mercado Livre subindo bastante. E hoje você compra um produto de Mercado Livre que a entrega é muito rápida. Até mais que, por exemplo, os correios, né, doméstico aí a gente vê. Então, é aquilo. Não é só oferecer o produto, mas é trazer a segurança que você tem de comprar a plataforma e se der algum problema você tem onde reclamar de maneira rápida, podendo devolver enfim, seu dinheiro lá se você não quiser mais, e a entrega muito rápida. Então, esse conjunto, isso traz uma fidelização para o cliente. A concorrência ela é enorme, então você vai ter que inventar alguma coisinha diferente ali para atrair o seu cliente. Entendi. E assim, aproveitando que a gente está falando nessa pauta, quais foram as melhores ações, as ações que estiveram mais altas e as mais baixas no semestre? Pô, deixa eu trazer atualizado aqui, que eu já pego para você. A gente teve aqui nos últimos 6 meses, como eu falei, a notícia é muito boa, a informação muito boa é que o frigorífico acabou performando muito melhor do que a gente acabava prevendo. Então, o BRF, por exemplo, considerando a data já de hoje, ela teve uma valorização de mais 66% nesses primeiros 6 meses. Então, bem expressiva. A Embraer conseguiu
e vem conseguindo ainda ocupar a segunda posição, justamente porque ela tem ali mecanismos para sair um pouquinho, apesar de estar também no setor aéreo, de ser um pouquinho diferente somente de voos comerciais. Inclusive, forte dela não é nem tanto voo comercial, mas sim de jatos também, né, de menor porte. Na sequência, a gente teve JBS e Mafrig. Então, entre as 4 que mais subiram em 2024, 3 são de frigorífico. Isso chama muito a atenção para a gente nesse primeiro semestre. Já do lado negativo, José, a gente teve a Azul. A Azul ela caiu 54%. Apesar de ter uma possível fusão, né, Azul e Gol, isso não foi suficiente para trazer a valorização das ações. Outro setor que vem ficando comprometido para a gente também, que acaba ali se destacando entre as principais quedas, é o setor de educação. Ano passado, a gente viu uma valorização do setor de educação e também de construção civil, principalmente voltado para a baixa renda, porque tinha um foco muito grande do governo e também da mídia em relação ao Minha Casa Minha Vida, ao novo programa, e isso trouxe uma valorização para essas empresas, principalmente ali construção civil mais de baixa renda. E agora a gente está vendo uma correção desses papéis. Então, educação, Edu e Cogna vem sofrendo um pouquinho também, vem corrigindo mais forte. A gente viu também a desvalorização de MRV ganhando destaque na bolsa em 2024. E você não acha que essa coisa da construção civil apresentar uma baixa performance está muito relacionado com a renda média do brasileiro? Porque você anda não sei como que é aí no teu estado, mas assim, aqui em São Paulo é um paliteiro e você tem mais paliteiros sendo levantados. Só que, por outro lado, você vê que a renda da população tem muita gente desempregada, muita gente endividada, e aí cria-se um problema de ajuste entre oferta e demanda. Você acha que eu estou falando bobagem? Não faz sentido. A gente só vai ver esses números, claro, melhorando se juros conseguir baixar. Essa é uma dos principais ataques que tem o governo hoje com o Banco Central nesses conflitos, justamente porque a gente precisa muito da evolução dos juros. Juros mais baixos, a oferta tende a ficar muito melhor, mais atrativos. Enquanto os juros permanecer alto, o custo, não só de imóvel, mas também de automóvel e outros produtos, até mesmo para as empresas listadas na Bolsa de Valores, para que elas consigam crescer e contratar mais, ampliar os seus negócios, elas precisam tomar crédito. E tomar crédito no banco a juros altos fica mais difícil, então acaba ficando engessado o nosso sistema econômico. Então essas companhias tendem a sofrer mais. Quando a taxa Selic recentemente, né, chegou a 2% ali, a números bem baixos recentes, a construção civil acabou ganhando bastante força também. Mas a oferta foi tão atrativa que acabou voltando muito rápido também. Então a gente viveu pouco tempo de Selic a 2% e já acabou voltando. E é isso que eu acho que o mercado hoje ele não quer ver novamente, essa oscilação tão agressiva na taxa de juros. Por isso que a gente fala muito do pouso suave, né? Os Estados Unidos usa muito esse termo, de vai fazendo a manutenção, controlando a inflação, sentindo de fato o mercado, à medida que for mostrando arrefecimento, vai fazendo os cortes de juros da maneira adequada. A gente está vendo isso no Brasil também, é muito elogiável a condução, não só por mim que estou falando, mas internacionalmente é muito elogiada a condução do Banco Central também, a maneira que ele vai conduzindo a política nossa interna, a política econômica, obviamente. Então, a maneira que ele está fazendo isso agora. Só que acaba preocupando um pouquinho. A última votação foi unânime para uma manutenção da taxa de juros. Então, é sempre aquele peso, né? A gente precisa do corte para impulsionar o mercado. Juros baixos tende a fortalecer ainda mais a economia e fortalecer também a bolsa. Juros para baixo, a bolsa tende a ganhar um pouco mais de força. E a gente volta naquela comparação lá com dólar, juros e bolsa. E como é que você está vendo essa coisa do fiscal? Você acha que a gente vai conseguir arrumar essa salada? A gente vê muita campanha de fato, né? Mas os números que a gente tem vivenciado recente não está mostrando muito isso. Tem preocupado bastante e essa preocupação reflete muito no investidor estrangeiro. Então, em 2024 também ficou marcado por esse ponto. A gente teve uma saída de capital muito relevante, bastante investidor estrangeiro saindo da Bolsa Brasileira justamente por essa instabilidade ali, não só fiscal, mas taxação, vai taxar, não vai taxar. Então, isso tudo. Agora saiu recentemente também a possibilidade de taxar os fundos imobiliários. Então, volta e meia esse assunto é pautado. E
essa falta de decisão, falta de clareza afasta também os investidores. Muito, né? Porque o pessoal fica meio receoso, ó, vou colocar dinheiro, vou acabar de repente eu ganho na taxa, mas o imposto é tão alto que acaba ficando mais que acaba sendo inviável a operação. Exato. E tem um fator importante que eu já mencionei, que é os títulos americanos. Hoje é considerado o título mais seguro para se investir no mundo, pagando uma taxa de juros mais elevada. A gente viu as Treasury pagando 5%. Então, se você tem total segurança do mercado, do principal mercado hoje global, pagando um juros elevado, por que você vai investir aonde não tem tanta segurança ou estabilidade assim, mesmo que pagando uma taxa um pouquinho maior? Você sabe, quando eu estava na faculdade, tinha uma professora minha que ela falava exatamente isso. Ela falava, gente, pense que você é o dono de uma empresa. Então você tem um número qualquer, tá? Você tem uma taxa de juros X aqui no Brasil. Que aí você tem risco político, judiciário, você tem uma série de problemas que podem impactar o teu negócio aqui no Brasil. Aí você olha, você está com aquela montanha de dinheiro. Aí você olha lá fora, a taxa está melhor. O que, que você vai fazer? Vai correr o risco de montar uma fábrica ou ampliar teu negócio aqui ou vai mandar lá para fora? Aí ela respondia, óbvio que vocês vão mandar lá para fora. Então acho que é isso que você está falando, né? E Isso impacta muito. exato, afeta a produção interna, afeta os números domésticos, afeta o PIB, afeta emprego no Brasil. Então é um ciclo que a gente vai vivendo e você tem a segurança lá fora. Hoje em dia você tem a facilidade. Até que antigamente a gente podia trazer isso, é muito difícil você ter uma conta lá fora, mandar capital para o exterior. Mas hoje em dia é tudo muito prático, você consegue fazer de casa. Então a facilidade hoje acaba ajudando nesse aspecto do investidor ter uma possibilidade a mais de investimento e buscar essa segurança, mas também acaba tirando um pouco do nosso combustível aqui internamente. E você falou do PIB, como é que você acha que a gente vai terminar esse ano, hein? Nossa, ainda é uma incerteza muito, muito grande para a gente, né? Eu tenho observado muito mais ali essa estabilidade. A gente tem acompanhado bastante o Boletim Focus. Eu gosto de olhar muito ali o relatório Focus emitido pelo Banco Central, toda segunda-feira, que ele traz alguns parâmetros para a gente. E o que a gente vem mais trabalhando agora é com essa alta de inflação e ainda PIB estável. A gente tem a valorização da inflação, a gente tem a valorização do câmbio, o PIB estável, já abaixo das projeções que inicialmente em 2024 foram ditas, e a Selic estável, só que também já acima do que era esperado para o período. O mercado, lá em janeiro, todo mundo apontava uma Selic um pouco mais baixa, podendo chegar no final do ano a 9, algumas casas até 9% eram ditas. Hoje a gente trabalha com a possibilidade de 10%. Então mudou bastante esse cenário. PIB também deve ficar abaixo das projeções, enquanto câmbio valorizando e inflação também valorizando. E você sabe que eu tenho pensado bastante? Eu acho que assim, o ano acabou. A gente teve o ano até junho, porque daqui por diante, o que a gente vai ter aqui no Brasil? A gente tem eleições municipais. Então, eu acho que o pessoal de Brasília, eles vão estar um pouco mais, os políticos, na verdade, eles vão estar um pouco mais focado na ampliação de suas bases eleitorais, isso dado via campanha, e a gente vai ter um cenário político menos turbulento. Em contraposição a isso, nós temos eleição nos Estados Unidos, que todo mundo vai estar de olho para saber o que vai acontecer lá. Então, eu acho que assim, internamente, vai ser um segundo semestre mais tranquilo politicamente, por conta das eleições. Já, por outro lado, lá nos Estados Unidos, ao que tudo indica, o Trump deve ganhar a eleição, se não acontecer nada daqui até o final do pleito. Você acha que vai ser mais ou menos por aí? Como é que você vê essa questão política? Essa é a questão. A primeira pesquisa, né, as preliminares eleitorais nos Estados Unidos apontou o Trump disparadamente ali como favorito para ganhar a eleição. Mas eu acho que a gente pode separar isso em dois períodos, sim, dentro desse ano. A gente teve um primeiro semestre, e foi um primeiro semestre muito forte de correção da Bolsa, de muita briga doméstica, e a gente tem um ano mais voltado para o mercado internacional, aonde é ele que vai determinar o ritmo na nossa bolsa. Eu posso colocar assim. O mercado lá fora é que vai determinar de verdade o nosso ritmo aqui internamente.
A gente tem algumas pautas importantes para serem tratadas domesticamente, mas sim, o mercado está bem atento às eleições nos Estados Unidos. Como você bem falou, o Trump ele tá favorito para ganhar a eleição, só que ao mesmo tempo vai lá e o Trump foi condenado a tal coisa. Então o acionista ele tá, o investidor ele tá nessa montanha russa. O Trump é favorito, mas será que ele vai conseguir exercer esse mandato? Ele vai conseguir chegar lá mesmo? Recentemente ele foi condenado, então e assim, então tá essa maluquice e o mercado de fato lá fora vai determinar o ritmo para gente. E o mercado, não só as eleições, mas o mercado no todo está muito esperando esse corte, essa possibilidade de corte da taxa de juros americana. Então, tem várias reuniões que vêm sendo adiado, jogado para frente. A expectativa é que esse primeiro corte possa vir em novembro, que o Fed ele consiga cortar a taxa de juros pelo menos em 0,25 pontos em novembro desse ano, abrindo as portas ali para um cenário mais favorável de bolsa. Mesmo assim, a bolsa americana ela vem rompendo máxima histórica, tá? Isso só tende a trazer ainda mais benefícios para o mercado americano, fazendo com que ele ganhe mais força e ainda renove mais máximas ainda. Entendi. E agora, e dentro de tudo isso que a gente está comentando, como é que você acha que vai ser o segundo semestre? Tem alguma projeção? Tem alguns setores que você olha e fala, olha, eu acho que isso aqui vai dar certo? Tem um setor que me chama muita atenção na bolsa, que ele apresenta excelentes números, que é o setor industrial. Então, tem algumas companhias ali, por exemplo, a WEG, ela Nossa, sempre eu pensei apresenta nela. bons de cara, né? Ela sempre apresenta bons números. Então, toda vez que a gente olha o balanço da WEG, balanço trimestral, e daqui a pouco a gente tem aí o resultado do segundo trimestre, inclusive, a gente fala, nossa, mas que números bons da WEG. E ela acaba, na movimentação de preço, na valorização das ações, acaba ainda ficando um pouquinho para trás quando a gente compara com outras. Mas você falou em projeções e setores. Tem setores sim que vale a gente ficar de olho. Um setor que vem ganhando bastante força para a gente, que deve continuar mostrando bons números, é o setor elétrico. Os grandes papéis do setor estão muito próximo da máxima histórica ou já renovando essa máxima histórica. Então a gente tem Equatorial muito forte, a gente tem Semig muito forte, Transmissão Paulista muito forte. Então são setores bons para se ter ainda em carteira e estabilidade de carteira, sem falar que são setores muito favoráveis também para dividendos. Então, para quem acaba olhando para proventos ali, são setores que agradam bastante. Saneamento básico é outro setor também que vem bastante em pauta. Sem falar da privatização do Sabesp, que é um caso à parte, que também trouxe uma certa valorização para a companhia, certo holoforte. Mas saneamento básico também entra nessa mesma esteira ali das elétricas. Para a diversificação ainda, acho que vale a pena a gente ficar olhando ali para as grandes commodities. O petróleo vem mostrando bons sinais. A gente está vendo a própria Petrobras, 3R Petróleo e companhias ali voltando a ganhar um pouquinho de força. E também o setor de mineração, que é um setor que está muito devendo ainda diante da expectativa que a gente tinha inicialmente. Então o minério de ferro pode começar a mostrar um pouco de melhora para a gente nesse segundo semestre. Entendi. E bolsa, você acha que o índice Bovespa, você acha que ele vai até onde? E o dólar? Eu acho que o Bovespa ele tende a ficar nesse comportamento. Ainda é muito difícil a gente prever o fechamento do ano para o Bovespa, mas eu não acredito numa renovação de máxima para ele nesse cenário agora de curto prazo. E também não acho que ele vai chegar a testar os 100 mil pontos, como muita gente acaba falando ali. Tem que acontecer bastante coisa ainda, de fato. Acho que o Bovespa ele vai trabalhar um pouquinho ainda nessa região de preço ali, entre o 130 até o 115 no máximo, nessa variação de 15 mil pontos ali. Até de fato também a gente tem um resultado das eleições lá fora, algumas aprovações aqui ou não do nosso cenário doméstico para dar o encaminhamento ali na cabeça, pelo menos, do investidor, né, do que vai acontecer de fato, que ainda tem bastante dúvida. Uhum. Lá fora fica aquela incógnita, né, que você falou, porque o Trump é o favorito. Aí, se ele ganha, será que ele vai governar? Será que ele ganha hoje, amanhã empichado? Ou será que ele ganha, mas não nem assume? E aí realmente fica difícil a gente tentar fazer uma projeção do que vai acontecer, porque a gente está com esse problema na mão, né? E Quando a gente acaba conversa, afetando. exato, quando a gente conversa, assim, até em brincadeira, em roda de amiga, a gente fala, tá, mas ele vai lá e vai pagar uma multa, que é o normal, né, digamos assim. Trump foi lá, foi condenado, paga uma multa e vai assumir, não vai ter problema. Mas eu acho que não dá para cravar
né? Não dá para cravar que de fato ele vai estar no cargo e vai cumprir todo o mandato. Então, isso vai mexer bastante com o mercado. Acho que vai ser um final de 2024 ali um tanto quanto agitado. E é importante a gente ficar atento também ao mercado internacional, porque ele vem dando boas oportunidades. As empresas de tecnologia, por exemplo, mesmo ainda um pouco longe das eleições, ela vem mostrando bastante força no todo. Então a gente está vendo a Microsoft na briga com a Nvidia entre quem fica mais valiosa do mundo, ora a Microsoft, ora a Nvidia, com os números extremamente superiores às projeções do mercado, principalmente a Nvidia, chegou a passar de 1 trilhão de dólares também. A gente vê a própria Apple ainda se valorizando, a Tesla correndo um pouquinho por trás também se valorizando, o Google. Então a gente tem as empresas de tecnologias principalmente mostrando bastante força no mercado, fazendo com que o mercado americano renove máxima. E essas eleições elas podem fazer com que ainda acelere ainda mais esse mercado lá fora. Entendi. E para finalizar, como é que você está vendo a Europa agora no segundo semestre? A Europa também tem um caso à parte com as eleições também recente, né? Então a extrema-direita está bem favorável, apontam as pesquisas para ganhar eleições, só que existem algumas manobras, como aconteceu na França e recentemente, que acabou trazendo um pouco de instabilidade e insegurança no todo para o mercado europeu. A gente, na sequência desse movimento, a gente acabou vendo as bolsas por lá. Principalmente eu fico acompanhando as que têm um peso maior, que é a França, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha. Elas fizeram uma correção justamente porque traz muita dúvida na cabeça do investidor, né? Como que vai ser isso com essa manobra política também, como aconteceu na França, isso vai acontecer em outros países? Até que ponto isso é normal? Porque em alguns países isso já aconteceu outras vezes, não é só novidade agora. Então, até que ponto isso pode ser normal para o mercado também? Então, a gente ainda está vendo um cenário mais positivo, um cenário de alta, aonde a Europa também vem fazendo manutenção na taxa de juros, apontando também um corte mais para o final do ano. Então, está acompanhando o mesmo segmento ali, está no mesmo segmento do mercado americano. Tá, e para finalizar, de verdade, lembra que a gente conversou, não sei se foi no final do ano passado, no começo desse ano, sobre a China, que falávamos sobre o setor de construção civil deles. Como é que você acha que vai continuar lá daqui até o final do ano? Você acha que vai ter uma solução? Exato. Ele acabou perdendo um pouco o foco de lá para cá. Naquele momento que a gente bateu aquele papo, a gente tinha algumas grandes construtoras dando calote de dívida, né? A Isso. gente viu o caso da Evergrande, por exemplo, então dando calote, não pagando as debentures, entrando em recuperação judicial também. Então era um momento um pouco mais inflamado, onde o mercado estava um pouco ainda na dúvida e receoso de investir lá fora, de investir no mercado asiático. É fato que o Brasil ele tem boa parceria com o mercado asiático e cada vez maior essa parceria. Então a gente hoje é altamente dependente, principalmente da China. E é o que eu falei mais cedo, o minério ele trazendo um pouco mais de estabilidade para a gente pode ser benéfico, mas a gente ainda não viu de fato o mercado muito aquecido, o mercado imobiliário muito aquecido na China. Então talvez possa começar a acontecer e ficar um pouco mais claro para a gente no segundo semestre. A gente sim tem uma percepção da commodity ficando acima de $100, que ela chegou até a perder em 2024 já, a tonelada do minério. Nesse momento está em torno de 115, então isso mostra para a gente um pouco de valorização, um pouco de estabilidade. A gente vê também o efeito disso nas companhias domésticas. Por exemplo, a Vale, ela está permanecendo acima de R$ 60. Recentemente ela estava em R$ 100, então a gente viu essa desvalorização acentuada. A volta do minério faz com que a Vale, por exemplo, não só ela, a GGBR, Uzi Minas, Goal, tendem a acelerar também esse movimento. Mas a gente ainda não viu uma economia muito aquecida do setor imobiliário lá na Ásia. A gente vai ter que esperar esse segundo semestre para acompanhar esses números mais próximos aí. Entendi. Enfim, acho que é isso, né? Você deve estar meio corridão aí também, fazer fechamento de mercado, Isso é sempre. planilhas, Mercado financeiro todo dia é relatórios. corrido, né? Tá, Mercado financeiro é isso. Quem vive no mercado é isso. É do nada, tem uma fala no meio do dia. Né? Aí tal pessoa me pergunta: você viu tal ação está subindo 15% ou caindo 10%? Você vai procurar informação. Então é sempre essa correria, mas é gostoso. sim, com certeza. É isso, Alex. Eu quero agradecer você mais uma vez, quero agradecer a corretora CM Capital. E você quer deixar alguma palavra para o pessoal que está assistindo a gente? Mandar um beijo para alguém, um abraço para o papai, para a mamãe, para a titia?
Não é isso, falar com o pessoal, para quem não conhece, a gente tá no YouTube todo dia também, a partir das 8h50, 8h45 da manhã, segunda a sexta-feira, então a gente faz live o dia inteiro, a gente traz esses pontos econômicos, análise macro, análise das ações, fazendo day trade também. Então, para quem não conhece, a gente está disponível todo dia no canal do YouTube da CM Capital. Só procurar lá que a gente traz todas as informações. Quem está com dúvida, querendo começar a operar ou não sabe como operar, e também análise de Tá? ações, só entrar lá. Eu vou deixar aqui na descrição o link do seu programa no YouTube, pode ser? Perfeito. E Pode vou sim. deixar também o site da corretora. Maravilha. Perfeito. Então tá joia. É isso, obrigado mais uma vez e obrigado a todos que estiveram conosco nesse bate-papo. Abraço e até a próxima semana. Tchau.